Olá, a pedido de Dona Neuza, eu vou falar um pouco sobre a cremação na visão espírita. Nós temos algumas mensagens sobre esse tema, especialmente de Emmanuel e de Humberto de Campos, além de Chico Xavier, que basicamente repetiu o que Emmanuel ensinou. Nós vamos ver então algumas características da cremação em relação à vida eterna e como, na visão espírita, esse ato pode sim vir a prejudicar o espírito que, recém-desencarnado, se encontra ainda vinculado ao corpo físico. Primeiramente, a cremação seria a técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas através do processo de queima do cadáver. Aqui no mundo ocidental, a queima do cadáver é um método comum em que existem crematórios desenvolvidos especialmente para esse fim. Então, esse é o conceito de cremação. Na visão espírita, na obra Caminhos de Volta, Emmanuel tem um capítulo dedicado a esse tema intitulado Cremação, em que ele vai explicar que o fenômeno da morte ele não é idêntico para todas as pessoas, a gente sabe disso pela visão espírita. A separação do veículo terrestre, portanto, tem características únicas para cada indivíduo, a depender da forma que ele viveu na Terra, viveu a sua última existência. Existem as criaturas que passam por um processo rápido de desenlace e se encontram no plano espiritual momentos depois do fenômeno da morte, mas existem milhares e milhares de criaturas que ainda trazem inquietação pelo trauma da desencarnação, ainda não se encontram totalmente exoneradas dessa inquietação, desse sofrimento, dessa ansiedade e do apego a si mesmas, consequentemente do apego às coisas materiais. Para esse grupo, portanto, que é um grupo considerável, das pessoas que não se prepararam para a desencarnação, que ainda se encontram vinculadas ao plano físico, a cremação não é recomendada, senão depois de algumas horas. E aí nós vamos ter duas informações diferentes de Emmanuel em relação a esse período. Ele, numa página, ele vai falar em 72 horas, noutra página, ele fala de 50 horas. O fato é que a gente deve aguardar aí ao menos 72 horas pela recomendação de Emmanuel. Por quê? Existem companheiros que se libertam rapidamente e outros que, constituindo essa vasta maioria, trazem uma lenta desencarnação progressiva, ou seja, vai se desvinculando aos poucos. E por isso ainda trazem impressões pelos laços da vida material, especialmente nessas primeiras horas, que vão variar de 50 a 72, a contar da derradeira parada cardíaca, no carro fisiológico, que é o fenômeno da morte. Esse período de espera, portanto, entre o enrijecimento do corpo físico e a cremação, é recomendável que se aguarde. Segundo Emmanuel, é um tempo valioso para a grande maioria dos indivíduos encarnados e, logicamente, recém-desencarnados, que não se prepararam para esse momento de transição. Esse trânsito de uma vida para outra precisa de tempo para adaptação para a grande maioria. Por isso é recomendável que, como regra geral seja adotada, aguardar esse período antes de realizar-se a cremação, porque muitos espíritos, diz Emmanuel, ainda ficam vinculados à carne numa tentativa inútil de fazer voltar à vida. Então, em conclusão, Emmanuel diz que pela espiritualidade não há contrariedade na realização da cremação, mas há uma recomendação por conta dessa vinculação do espírito com o corpo físico, na sua maioria na Terra, recomenda-se aguardar esse período numa câmara fria, conservando a dignidade para esses espíritos. Ainda, Emmanuel vai trazer no livro Palavras do Infinito as mesmas informações, mas ele amplia para explicar sobre os laços fluídicos.
quando perguntam a Emmanuel, sentem os desencarnados os efeitos da cremação, ele vai dizer, como a gente já viu, que nas primeiras horas existe ainda essa ligação do espírito com o corpo físico por laços fluídicos que são imperceptíveis ao nosso olhar, mas que a maioria dos espíritos ainda trazem uma vinculação que pode causar intenso sofrimento com a cremação. Ele vai dizer sofrimentos horríveis oriundos da cremação. E por isso não deve ser levada a efeito antes de pelo menos 50 a 72 horas depois da morte. Ele ainda vai concluir que a cremação imediata é nociva e desumana. É um ato de maldade mesmo para quem está desencarnando. E aí ele explica que existem elementos que ainda ficam circulando no corpo físico após a morte, como a ciência pode identificar um retorno à vida do que está morto. Mas, na verdade, é ainda a circulação do fluido vital, dos elementos de vida que estão no corpo físico. Ainda nesse sentido, para a gente compreender um pouco mais, vendo a visão de outros espíritos, nós vamos ver no livro Taça de Luz, capítulo 18, chamado O Problema da Cremação, o espírito Humberto de Campos, que à época assinava como Irmão X, né? Ele vai trazer uma visão mais crítica para a cremação. Ele diz, então, repetindo a mesma ideia de Emmanuel, que a morte não é igual para todo mundo, é um transe que tem um fim diferente a depender de como o indivíduo viveu, e essa passagem especial, para muitos, é um período de dormir, de reflexão, de confusão mental, como a gente aprende na codificação, e que precisa de tempo para se adaptar. Irmão X vai dizer que morrer não é libertar-se facilmente. Para quem viveu sacrificando-se e doando-se ao próximo, o fenômeno da morte é rápido, é uma rápida passagem, mas, como afirmou Emmanuel, para a grande maioria, ainda vinculada aos comes e bebes de cada dia, os senhores da posse física, os campeões do conforto material, e para aqueles que buscaram apenas os prazeres físicos, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Então o Irmão X vai trazer uma visão ainda mais crítica de que é preciso aguardar um bom tempo, porque demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade para que o indivíduo possa despertar com tranquilidade no além. Irmão X vai dizer ainda, Humberto de Campos, por trás da máscara mortuária, muitas vezes se esconde a alma inquieta e dolorida, com indagações sobre o fenômeno, numa vigília torturada ou num sono repleto de angústia, que a gente sabe que muitos dormitam depois da morte. Para esses, a cremação imediata é um pesadelo terrível e doloroso, como também diz Emmanuel. Por isso, eles pedem tempo para os mortos. Irmão X ainda vai fazer uma comparação interessante com a nossa lei da Terra. Ele diz, se a nossa lei, a lei divina, na verdade, fornece 9 meses para a alma nascer, e a lei humana prevê o aviso prévio para o empregado que está sendo demitido, por que nós precisamos realizar a cremação com o corpo ainda quente? Então é uma pergunta interessante que ele faz, né? Se a lei divina exige 9 meses para o nascituro e a lei humana prevê o aviso prévio por empregado demitido, por que achar que o recém-desencarnado, com o corpo ainda quente, deva ser submetido à cremação, o seu corpo, né? Então ele vai dizer que algumas semanas de preparação são necessárias. Irmão X vai dar um prazo então maior que de Emmanuel. Ele diz algumas semanas para o indivíduo poder se preparar nesse retorno do fenômeno da morte para o plano espiritual, para se libertar desses enigmas que o afligem. Ele, por fim, critica, dizendo que foi-se o tempo que a gente desejava aos mortos, descanse em paz. Hoje, não basta o enterro pacífico, precisamos desintegrar os despojos rapidamente. Então ele faz essa crítica dessa modernidade em que a gente
não espera o tempo passar e já quer eliminar o corpo físico. Concluindo, então, temos na visão de Irmão X, de Humberto de Campos e de Emmanuel que é necessário aguardar um tempo para se realizar a cremação como um ato de misericórdia, como um ato de preparação desse espírito de retorno ao plano espiritual.